que a gente começa a analisar aqui. Uma carinha de polícia, você acha que eu tenho cara de polícia? Carinha de polícia. Sonhei a vida inteira. Mas aí é bom para as investigações. Passa Excelente. batido. Eu sempre falo isso. Você entra, um camarotezinho, ou então um pagodinho, entrou lá, passou batido a delegada, ninguém sabe. Exatamente. E aí você começa a pegar, passa um fone, todo mundo preso. A Patricinha que vai comprar MD, sempre eu. Pronto, chega e pega. Dá pra dar um flagrante. Vamos lá, agente policial disfarçado, tá, gente? É legal isso, só vai explicar. Já fez algum? Já fiz. E aí, já fiz. qual a sensação? Adrenalina total? Não, você acredita que eu realmente encaro o personagem? Eu vou realmente tranquila, eu confio muito na equipe, isso é muito importante. Quando você trabalha num ambiente, qualquer ambiente, não é só na polícia. Qualquer lugar que você trabalhar. Se o seu ambiente de trabalho é horrível, cara, sai fora. Por que eu decidi estudar para concurso? Aguentava mais receber ordem. Não tinha mais. Tô brincando, mas basicamente é porque eu queria mudar de vida. Mas Sim. eu sei que tem gente que quer, né, fazer concurso porque não aguenta realmente aquele chefe chato. Pelo contrário, minha chefe era uma bênção na minha vida. Ela me incentivou a estudar, ela pagou passagem, ela pagou estudo para mim, pagou inscrição para que eu tivesse chegado aonde eu cheguei. Então, eu sou muito privilegiada e muito agradecida a ela. Mas é aquilo que eu te falei, eu nunca pensei em ser policial. Nunca quis ser policial. Não é... Eu acredito que vários meninos, né? Normalmente, a gente estava batendo esse papo. Ele tem, assim, essa ideia que vai sendo construída exatamente na criação. No social dele, no que ele recebe. Porque a criança é uma esponja. Ela absorve. Então, o menino absorvia aquela brincadeira de bandido, polícia ladrão, etc e tal. E a gente ficava sempre nas brincadeiras mais de Barbie, de menininha, etc e tal. Então, nunca foi incutido para mim. Cara, dá pra mulher ser policial, dá pra mulher ser policial foda. Quando eu fui fazer concurso, a única referência de delegado que tinha no Brasil era a delegada Elô. Um abraço, Giovana. No Brasil? No Brasil. Então, assim, a gente tá vendo agora, obviamente, uma construção de que realmente a mulher pode, que nós podemos ocupar esses espaços. Não só isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no policial, será que a gente não estereotipou demais a imagem do policial? Sempre aquele homem forte, sempre aquele cara que é muita força física, pouca inteligência, né? Tem tudo isso. Quando na verdade, o contrário. E cada vez mais tem sido ao contrário. Quando eu olho, eu sou professora, né? Então, professora de cursinho, tenho mentoria. Quando eu olho as bancas de concurso e os órgãos policiais, hoje, eles priorizam muito mais o cara que manja de contabilidade, de TI, informática, de estatística, de raciocínio lógico, do que o cara que, às vezes, antigamente, uma prova de polícia era basicamente português, matemática, atualidades, um pouquinho de penal constitucional ali, enfim. Hoje a gente tem essa mudança. Eu quero uma pessoa mais o quê? Investigar, principalmente a Polícia Civil. Preciso falar do órgão que eu tô, né? A Polícia Civil não é uma polícia de ostensividade. Sim. É interessante isso, porque às vezes a população não sabe mais inteligente, né? Não sabe divergir o que é a Polícia Militar, o que é a Polícia Penal, o que é a Polícia Federal, o que é a Polícia Civil. E eu não acho nem errado a população não conhecer, porque é realmente confuso. Sim. Né? Então, a Polícia Militar é aquela polícia que ela é de patrulhamento ostensivo. A ideia da Polícia Militar ter uma farda, dela ter uma viatura caracterizada, é exatamente que o fato dela estar presente já cause a repressão do crime, só por ela estar presente. E assim que ocorra qualquer crime, se ocorrer, né, se falha essa presença, ele seja o primeiro a estar ali para evitar e para conduzir a Polícia Civil. A Polícia Civil é que vai tocar a investigação, é que vai fazer tudo aquilo que a gente vê no CSI da vida, né? A inteligência da investigação que vai ser dirigida. Exatamente. Então, não quer dizer, inclusive, que a Polícia Civil não tenha que ter a galera operacional, a galera de arrombar a porta. Tem. O grupo de operações especiais e vai que vai. Só que tem espaço para todo mundo. Entendi. Sempre teve espaço para todo mundo. Mas a gente mesmo pensava, o que eu vou fazer ali? Será que ali é um lugar para mulher? Tanto que eu tomei posse achando que eu estava tomando o lugar de alguém muito mais capacitada que eu. Muito mais preparado que eu. Será que eu deveria estar aqui? E assim, uma cobrança que às vezes as pessoas falam, mas foi a polícia que te cobrou? Não, uma cobrança minha, comigo mesma.
Nos primeiros meses como delegada de polícia, eu achava que pra eu ser boa policial, eu tinha que ser masculinizada. Cara, e olha pra mim, eu sou uma patricinha mesmo. Mas treinou? Pra caramba. Aí tentou ficar marombada, Cara, assim, jiu-jitsu, tudo aí. É o primeiro protocolo da academia. o primeiro ponto que eu tive que perceber pra virar essa chave é que o que provava que eu estava no lugar que eu deveria estar é que eu passei num concurso dificílimo com 9 fases. Então, eu fiz o que todo mundo fez. E o meu concurso da PCDF, inclusive, ele foi um concurso bem diferenciado na época, porque o TAF da mulher era igual ao do homem. Até a barra a gente tinha que fazer a barra mesmo dinâmica, não era de ficar pendurado. Não tinha uma diferença que a maioria dos concursos tem. Então, assim, eu mesma fui lá, fiz... Passei em 9 fases de concurso, Calma que aí, levou mas- mais de 1 ano e meio. Mas esse teste de aptidão física, você se preparou antes? Não, e quase me ferrei. Mas eu não me preparei não por negligência, é porque acho que muita gente vai se identificar comigo. Eu tenho uma síndrome de impostor absurda. Absurda. Eu era do tipo assim que fazia prova de concurso. Sim. E eu tenho uma relação muito pessoal com Deus, sabe? E quando eu terminava a prova do concurso, eu vinha tendo uma DR com Deus. Por que o senhor fez isso comigo? Que eu fui lá fazer essa prova ridícula para ser reprovada. Eu nem tinha dinheiro para fazer esse negócio. Fui lá, não sei o quê, gastando. Eu era nesse nível. Quando eu fiz a primeira fase, foi assim. Da prova da PCDF, tanto que quem corrigiu a minha prova não fui eu, foi uma amiga minha. Falei assim, Luana, você passou. Eu falei, não passei não, de onde você tirou isso? Nem saiu o resultado dela. Não, eu peguei só pra conferir. Eu falei, quem deixou você pegar minha prova e conferir? Enfim, eu tinha passado. E na segunda fase, eu tinha tanta certeza que eu tinha reprovado, que eu parei de seguir o concurso. Eu nem olhava mais o concurso. Se ele estava continuando, se ele não estava continuando, como que estava. Falei assim, eu vou dedicar aqui. E era uma época que, como eu já estava passando em primeira fase, eu já estava assim, cara, eu só quero mudar de vida, eu só quero, tipo, sabe aquela frase? Viver é melhor que sonhar? Eu quero parar de sonhar e eu quero viver. Eu quero entrar no supermercado e comprar o papel higiênico de folha tripla. Foi a primeira coisa que eu comprei com meu salário. Não, e assim, quanto tempo demorou? Porque você passa na primeira fase, pra chamar, às vezes demora muito. Cara, então, a primeira fase da PCDF foi em maio de 2015. A minha posse foi em 1º de setembro de 2017. E eu tava dentro das vagas. Cara, que demora. Porque há um ano bicho. e meio de fase. São 9 fases. Em que você tem que abrir fase para recursos, Sim. fase para não sei o quê, fase para papá. Então, assim, é um concurso muito longo, é um concurso muito desgastante. Eu jamais faria de novo um concurso de carreira policial. Porque é muito desgastante, é muito desgastante. Então, naquele momento eu falei assim, eu vou estudar aqui pro que tem. Aí tava em aberto concurso do MPDFT, Ministério Público. Aí eu, vou estudar para o MPDFT e um dia um colega me liga, que sempre tem aquele colega doido que assim, acorda de manhã e abre o Diário Oficial. E ele tinha me mandado uma mensagem, parabéns, você foi aprovado. Mas, tá maluco, né? Só pode ser louco, né? Eu aprovado? Tô fora disso aqui há muito... Aí eu liguei, aí ele falou assim, não, você tá aprovado, eu acho que você tá dentro das vagas. Aí vai a Luana, entra no Diário Oficial, e aí, cara, eu não acredito. E já tinha daí a convocação pro TAF. Eu falei, me ferrei, amigos e amigas. Já tava marcado já pro TAF na já sequência. Tinha um TAF marcado pra, acho que era, se eu não me engano, era 15 de novembro. Só que aí, eu falo muito sobre, não tem como eu não acreditar em Deus, sobre as coisas que acontecem. Porque foi acontecendo uma sucessão de milagres que foram adiando a data do TAF. Porque, fez a convocação, tinha que fazer a convocação de exame médico antes do que o exame do TAF, porque tinha que ver se a pessoa tinha alguma coisa. Então, muda. Aí jogou o TAF para dia 10 de dezembro. Eu ainda não fazia a bendita da barra. Porque assim, cara, eu vou falar para você. Se você vira pra pessoa que tá ali, no concurso público, um dos mais difíceis do país, fala assim, cara, você tem que fazer o TAF. O cara vai dar a vida, vai dar o sangue. Eu saí rifando tudo que eu tinha, que valia mais um pouquinho, para contratar
personal, nutrólogo e nutricionista. E tomava whey da Danone com medo de ser pega no antidoping. No antidoping. Eu não vou tomar nenhum whey diferente aqui, porque não tava bem chegando essas... Creatina em excesso, vamos lá. Tá doido, vamos lá. Né? E assim, ó, todo arrebentado o ombro. Posso tomar Dorflex? Dorflex. Já ouvi falar que o fulano foi reprovado porque tomou Dorflex. E o relaxante muscular, não. Não vou tomar Dorflex. Ficava tomando choque na fisioterapia, né? Da dor que eu sentia no ombro. Enfim, e aí eu lembro que... É muito engraçado essa história. Eu lembro que no dia 10 de janeiro, 10 de dezembro, que ia ser a prova do TAF, eles resolveram prorrogar pro dia 24 de dezembro. 26 de dezembro. E aí, rapidamente, já mudaram pro dia 10 de janeiro. Então, eu tinha um mês, do dia 10 de dezembro pro dia 10 de janeiro. E eu já tinha ganhado um mês. Eu tinha 2 meses para fazer barra. E eu não sei se as pessoas entendem o quanto é difícil uma barra para mulher, tá? Uma mulher que não treina, ainda quem treina, né? O meu personal na época falou assim, Luana, porque na época não tinha essa moda de crossfiteiro não, tá? Que hoje todo mundo faz, pá, na época não. Você pode pedir pra menina que mais treina aqui fazer uma barra, ela não vai conseguir, ela vai ter dificuldade. E aí a minha personal na época engravidou e ela não conseguia mais me suspender na barra, que era... E eu fui atrás de outro personal na minha cidade, que é uma cidade do interior de Goiás. Eu falei pra ele assim, olha, o fulano, que é seu amigo, me indicou você, tal. Eu tenho um TAF daqui um mês. Aí ele falou assim, me mostra até onde você vai. E eu não fazia nem 90 graus ainda. Aí ele falou assim, ô Luana, você vai me desculpar, mas pô, pra mim é chato entrar nesse negócio de treinar você pra você ser reprovado. Ele falou, desse jeito. Aí deu combustível, não. Eu comecei a chorar, velho. Mas, claro... Eu acho até muito engraçado, porque as pessoas falam, nossa, Luana, você é muito forte. Realmente, sim, eu me reconstruo muito forte, mas eu choro, eu sofro, eu sinto. Eu comecei a chorar e eu fui subir na rua, assim, pra minha casa, e o meu colega me ligou, e aí deu certo. Eu falei, não, você não vai acreditar. Ele falou isso. Aí ele, não, peraí que eu vou ligar pra ele. Aí nisso, meu colega falou assim, nossa, Luana, ele já tava pedindo pra você voltar, que ele se sentiu muito mal do que ele falou pra você, e ele falou que vai te treinar. Cara, e aí eu consegui fazer a barra no dia 20 de dezembro, eu já tava fazendo a barra e fui lá. Então, assim, eu fiz todas as fases do concurso. Fiz prova oral, psicotécnico, exame médico, eu fiz o curso de formação. Eu fui aprovada em tiro, espargidor de pimenta, fui aprovada em defesa pessoal, que são as técnicas mínimas, mas tem técnicas de jiu-jitsu, tudo. Que é aquela defesa pessoal. Aprovadíssima. E mesmo assim, eu achava que eu não estava capaz para aquele cargo. Porque a mente, ela gera aquela defesa, e principalmente na mulher. Exatamente. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu pensei, não, eu tenho que ser aquela mulher Rambo, aquela mulher masculinizada, aquela mulher sem vaidade, para que eu seja respeitada dentro da polícia. Não foi a polícia que me pediu isso, foi eu, Luana. E aí eu comecei a ficar deprimida. Nos primeiros meses, assim, de delegacia, eu deprimida, porque assim, você se anular por causa de um estereótipo, você deixar de ser quem você é, por causa de medo do julgamento dos outros, a pior sensação. Eu acho que eu provei a pior sensação da minha vida, que é você anular quem é você não poder ser quem é você. Mas a pergunta é, na academia tudo tranquilo, na hora que você chegou no DP pra assumir, aí bateu. Na academia eu tava ali, ó, no meio termo. Ainda tinha vaidade, porque você acaba vendo a galera ali tá de boa ainda, tá num clima de descontração, mas todo mundo é novinho, ninguém é polícia. Mas meu medo era chegar lá com os caras que já eram antigão, ninguém me respeitar. Porque as pessoas têm que entender que o delegado, ele já chega comandando a delegacia. Sim. É um cargo de comando. Então eu chegaria numa equipe com gente que tinha 30 anos de polícia, comandando aquele cara, aquela pessoa. Eu falava assim, cara, ninguém vai me respeitar. Meu Deus do céu, enfim. E aí, quando eu percebi, que é uma fala que eu sempre falo muito, que é a questão do que você não precisa deixar de ser feminina para ser policial. Você não precisa abrir mão da sua feminilidade para ser uma boa policial. Você não precisa abrir mão do que você é para que você tenha respeito. Você consegue respeito através do seu trabalho. Então, eu achava que eu não era capaz de fazer isso, aquilo. E hoje eu tenho certeza que eu nasci para fazer isso. Exatamente porque eu consegui me encontrar como Luana e trabalhando exatamente num ambiente em que eu proporciono aquilo que eu sempre quis. Procurar fazer justiça.
Foi isso que eu procurei e busquei quando eu fui fazer direito na minha vida. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu respeito e eles me respeitam, assim, no mesmo nível. E isso me causou a possibilidade de viver aquela satisfação mesmo pessoal de estar trabalhando com aquilo que realmente faz a diferença.